Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material acadêmico bem interessante. É sobre como a filosofia é ensinada aqui no Brasil. Sabe, muitas vezes a gente pensa na filosofia como algo pesado, né? Talvez aulas muito focadas só em nomes, datas, filósofos antigos. Mas assim, esse material desafia um pouco isso. Como levar a filosofia para a sala de aula de um jeito que faça pensar de verdade? Que vá além, tipo, daquela recapitulação histórica. Exato. E a proposta aqui é justamente essa: olhar umas alternativas bem mais dinâmicas que o material apresenta para gente. Como é que a gente transforma o ensino de filosofia numa experiência viva, sabe, relevante, que se conecta com outras áreas, até com, sei lá, com a cultura pop? O material mostra uns caminhos para fugir daquela abordagem mais tradicional, né? Aquela coisa só histórica que vão combinar, nem sempre prende a atenção da galera mais jovem. Faz todo sentido. E essa abordagem histórica, que o material chama de tradicional, focada na linha do tempo, Platão, Kant, tudo isso. Embora seja importante, claro, às vezes parece meio distante, né? Então, que alternativas, assim, mais concretas, o material traz para tornar isso mais ativo? Mais mão na massa. Olha, uma das primeiras que ele menciona é a tal da metodologia problemática. A sacada aqui é inverter um pouco a lógica. Em vez de começar, sei lá, falando de um filósofo específico, você começa com um problema filosófico real, genuíno. Ah, tipo, Tipo, o que é liberdade? Ou então, a realidade que a gente vê é a única que existe mesmo? o foco vai todo para investigar a questão em si, sabe? Imagino que isso deva gerar uns debates bem intensos na sala, mas o material aponta algum risco? Sei lá, tipo, dos alunos acabarem reinventando a roda, discutindo horas, algo que a filosofia já debateu muito? Sim, sim. Esse é um ponto que o material levanta. A liberdade para criar é enorme, o que é ótimo para engajar, né? Mas tem esse risco, sim, de se perder um pouco a riqueza do que já foi pensado se a história for, tipo assim, totalmente deixada de lado. É um equilíbrio meio delicado, né? Que o professor precisa ah, administrar. Usar o problema como uma porta de entrada para depois buscar respostas. Dialogar com a tradição filosófica. Entendi. É, faz sentido. E além dessa ideia de partir de problemas, que outras abordagens o material destaca? Eu vi alguma coisa sobre criar conceitos, inspirado em filósofos mais recentes. Isso mesmo, é a metodologia de criação de conceitos. Ela é inspirada em pensadores como o Gilles Deleuze, né, que via a filosofia muito como essa atividade de criar conceitos. E aí foi adaptada para o nosso contexto aqui no Brasil por pesquisadores como o Silvio Galo, que pensou muito na aplicação disso na educação. A filosofia vira tipo uma caixa de ferramentas ou uma oficina. Uma oficina de conceitos. Nossa, gostei dessa imagem. Então a ideia não é só aprender o que é, sei lá, justiça para o Platão, mas talvez tentar construir ou reconstruir o conceito de justiça para pensar um problema de hoje. Exatamente, é bem isso. O processo que o material descreve tem umas etapas, né? Começa com a sensibilização. Tipo, despertar o interesse com arte, música, algo do cotidiano. Depois vem a problematização, a investigação. Aí sim você vai buscar o que já foi pensado, consulta a história da filosofia. E por fim a conceituação, que é esse esforço de criar ou recriar o conceito. O ponto-chave é ver a filosofia como uma prática mesmo, sabe? Um fazer. Isso parece que conecta a filosofia direto com outras áreas, né? Outros conhecimentos, com a vida. O material explora essas conexões também? Explora e bastante. Tem um conceito bem interessante que é discutido, a transversalidade, que o Ronay Rocha trabalhou. A ideia é que a filosofia não está assim acima das outras disciplinas, mas ela está através delas, permeando tudo. Pensa em conceitos como causa, verdade, abstração. Ah, claro. Eles aparecem na matemática, na linguagem, nas ciências. Exato. Mas a gente raramente para pensar o que esses conceitos são mesmo, né? O exemplo da abstração que o material usa é ótimo. A gente fala de substantivo abstrato em português, fala de número como abstração na matemática. Mas o que de fato é abstrair? Essa. Essa é a pergunta filosófica transversal. A filosofia seria, nessa visão, assim, a curiosidade sobre as outras curiosidades, sabe? Investigando aqueles fundamentos conceituais que as outras áreas usam meio que sem questionar.
E não para por aí, viu? O material também vai buscar umas pontes bem ricas com a cultura. Como a relação entre filosofia e cinema, por exemplo. Eu lembro de ter lido algo sobre o trabalho do professor Júlio Cabreira, aquela ideia de conceito-imagem. Exatamente essa, não é só usar um filme para ilustrar uma ideia filosófica que já existe. É mais profundo, é reconhecer que o próprio cinema pode pensar filosoficamente, uma sequência de imagens, a narrativa, a emoção que aquilo provoca, tudo isso pode articular um argumento, levantar um problema, propor uma visão de mundo com força filosófica própria, buscando uma verdade que é da imagem, né? Nossa, essa ideia de que outras formas de arte também pensam é fascinante mesmo. O material estende isso para além do cinema. Fala de outras artes? Sim, menciona conexões com literatura, por exemplo, como analisar o ceticismo na obra do Machado de Assis, sabe? Ver como a ficção explora a fundo questões filosóficas. E fala também do teatro, percebendo não só a filosofia que pode estar dentro das peças, mas a própria teatralidade que existe em textos filosóficos clássicos. Pensa nos diálogos do Platão, são quase pequenas peças, né? Mostra a filosofia ali pulsando viva na cultura. Então, o panorama que esse material desenha para a gente é que ensinar e aprender filosofia pode ser uma aventura muito mais dinâmica, muito mais conectada do que aquela imagem tradicional, né? Não é só sobre o passado, sobre decorar, mas sobre enfrentar problemas, criar ferramentas para pensar e dialogar com o mundo todo ao redor. Precisamente. Vai muito além de ficar só nos nomes e nas escolas filosóficas. É sobre ativar o pensamento crítico, o pensamento criativo, usando múltiplos caminhos. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, eu acho, que vem dessas abordagens se a filosofia está presente e pode ser explorada no cinema, na literatura, nos problemas que a gente enfrenta, até nos conceitos que a gente usa sem nem notar. É. Pois é, aí fica a pergunta, né? De que maneira o engajamento mais consciente com ela, por essas vias diferentes, talvez menos formais, como isso poderia impactar nossa forma de pensar, de interagir com o mundo no dia a dia, mesmo fora da escola, da universidade? Fica aí a provocação para quem está ouvindo a gente pensar a respeito.